Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que acolhe a todos que se encontram de forma presencial neste salão de reunião pública e a tantos que igualmente nos acompanham pelas redes sociais. Recebemos a todos com muita alegria, com muita gratidão. E é de praxe nós iniciarmos as nossas tarefas sempre com uma prece. A prece é um caminho que auxilia a elevarmos ainda mais o nosso pensamento, a buscarmos a sintonia com os benfeitores espirituais desta casa, que de há muito prepararam este ambiente para receber a todos nós que estamos sintonizados a esta tarefa neste exato momento. Sendo assim, convido a todos que elevemos o nosso pensamento. Aqueles que desejarem fechar os olhos para uma maior concentração, fiquem à vontade. Vamos mentalizando a figura doce e meiga do nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, confiantes de sua presença entre nós. Lembremos que ele mesmo nos disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Portanto, confiemos em sua presença, onde quer que nos encontremos, seja aqui no salão, seja de onde estivermos acompanhando de forma remota. Vamos nos deixando envolver pelas suas energias amorosas, vamos mentalizando a sua imagem de paz, de harmonia, de tranquilidade, de braços abertos, com um sorriso amoroso e fraterno, recepcionando a cada um de nós. Vamos sentindo desde já o seu amparo, o seu carinho, nos envolvendo de paz, de equilíbrio, de harmonia. Vamos também agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, por mais um dia de vida, pela oportunidade abençoada de estarmos mais uma vez reunidos para um momento de aprendizado. E aos queridos benfeitores espirituais, que nos acompanham ainda mais de perto, nos auxiliando ao longo da nossa caminhada, ao longo dos nossos dias, esses abnegados amigos que certamente nos auxiliaram a estarmos aqui sintonizados nesta reunião, com o coração vibrando de alegria, de gratidão e de tranquilidade. Vamos pedindo com muito carinho, com muito respeito, ao amigo espiritual responsável por esta reunião, para darmos início às nossas atividades. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. E o tema da palestra de hoje será conflitos e doenças. O tema foi retirado do livro Autodescobrimento, no seu capítulo 2º. O livro é uma psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles. E o nosso expositor de hoje é o nosso companheiro Eduardo Nunes. Vamos desde já envolvendo para que ele seja muito inspirado nas suas palavras, para que ele seja muito feliz nos ensinamentos de hoje. Que Jesus te abençoe, Eduardo. A todos nós. Obrigado, Érica. Bom dia a todos. Nossa, gente. Os encarnados, né? Bom dia, hein? Bom dia. Brincadeiras à parte, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos envolva, nos inspira nesta manhã, para que possamos aqui trocar ideias, reflexões a respeito dos ensinamentos do nosso Mestre, que a todo instante nos inspira, que a todo instante nos motiva a sermos cada dia melhor. E para isso precisamos fazer a nossa parte, compreender os ensinamentos, a vida, o contexto em que nós estamos, as lições do Mestre que nos dão o caminho e trabalhar nessa nossa transformação de sentimentos e de pensamentos. Saudações a todos que também estão nos acompanhando pelas redes sociais, nossos votos de muita paz. Hoje nós vamos falar a respeito do livro
Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, como foi anunciado aqui pela Érica, no capítulo Conflitos e Doenças. Essa obra, desenvolvida pela autora espiritual, tem o objetivo e a intenção de nos fazer refletir nos seus diversos tópicos e capítulos, pontos da nossa essência espiritual, que nós vamos aos poucos desenvolvendo de que nós não somos essa matéria, de que a nossa existência não começou no momento deste nosso nascimento. Nós somos um ser espiritual, integrado com todo o universo, integrado com Deus, integrados uns com os outros. E para que a gente possa desenvolver a nossa evolução, nós precisamos estar conscientes exatamente dessa nossa potencialidade, de quem nós somos, de onde nós estamos e de onde nós queremos e almejamos chegar, individualmente, como família, como sociedade, como humanidade. Nós temos um propósito, nós temos um objetivo, não estamos aqui por acaso. Estamos aqui passando por experiências que promovem a nossa evolução. O nosso destino é sermos espíritos felizes. Nessa classificação de felizes, não é estar feliz, alegre, contente. É a felicidade plena da alma, a plenitude, estando integrado diretamente com Deus e com todo o universo. Mas, para tanto, nós precisamos desenvolver as nossas habilidades, a nossa intelectualidade e o nosso comportamento moral, tirando de nós os vícios que nos deixam presos e que nos fazem sofrer e adquirindo virtudes que nos libertam a alma da dor e do sofrimento. Nós precisamos fazer esse movimento de sair da dor e do sofrimento buscando essa felicidade, a plenitude da alma, a plenitude da consciência de quem nós somos. Lembrando que a dificuldade está hoje em dia por causa do momento evolutivo que todos nós estamos vivenciando neste planeta. Um mundo que, aos olhos dos espíritos, classificaram de mundo de provas e expiações. Provas porque são aquelas situações que nos levam a superar as nossas dificuldades e imperfeições, nos transformando para melhor. E expiações porque nós vivemos necessariamente as consequências dos nossos atos. Se eu tocar na tomada, eu vou levar um choque. Se eu tocar num objeto quente, eu vou queimar a minha mão. Não é um castigo, é uma consequência. Só que essa consequência me ensina onde eu toco, como eu toco e como que eu trabalho o que aconteceu da consequência que eu já recebi. A autora espiritual, então, vai desenvolvendo alguns assuntos, como o autodescobrimento, o autoconhecimento, o ser que nós somos integralmente, as nossas imperfeições, os nossos vícios, e depois, no final, ela traz algumas sugestões de como que nós podemos agir e aprimorar esse nosso comportamento diante das dificuldades para podermos evoluir. E nesse aspecto, nós vamos estudar hoje esse item dentro do capítulo 2, que fala dos conflitos e das doenças. Para que a gente possa iniciar o tema, eu preciso necessariamente falar sobre o pensamento. Talvez alguns de nós ainda não tenhamos despertado para essa realidade do pensamento, o que ele é, de onde ele vem, como ele se forma. E nós estamos, às vezes, nos deixando levar por alguns cientistas que não detectam algo além do que é a matéria, não detectam algo além do que é o cérebro. Então, eles colocam equipamentos no cérebro para medir o que acontece lá dentro do cérebro quando eu estou pensando alguma coisa.
E ele consegue imaginar, pelas conexões elétricas do cérebro, que transformam em imagens, que eu estou visualizando alguma coisa quando a área da visão do cérebro começa a ser acionada. Eu estou sentindo alguma coisa quando a área das sensações do cérebro é acionada. O que os leva a crer que os pensamentos que nós temos se originam de reações químicas dentro do nosso cérebro. E é assim que eles conseguem provar, por meio de equipamentos, associando dessa forma a causa, que seria o cérebro, e o efeito, que seria o pensamento. Mas isso, dentro da doutrina espírita, nos considerando espíritos, traz para nós uma visão diferente, e que a experiência pode nos comprovar isso. E, para tanto, eu quero propor aqui um exercício. Eu gostaria que cada um agora pensasse dentro da sua mente num boleto. O boleto que vai vencer semana que vem. Eu tenho certeza que cada um pensou de uma forma diferente. Alguns com alguma tensão, outros estão aliviados. Na verdade, foi um serviço que eu consumi, algo que eu adquiri, e agora eu vou arcar com a consequência desse serviço, que é o pagamento. Por que isso deveria me afligir? Mas cada um recebeu essa imagem de uma determinada forma. Agora, o importante é, quando eu dei a sugestão para que pensemos, talvez ninguém estivesse pensando nisso, talvez sim, talvez não. Mas quando eu dei a sugestão, cada um provocou esse pensamento e pôde analisar o que estava sentindo com relação ao pensamento que estava tendo. O que automaticamente me leva a crer que existe algo além do cérebro, que o pensamento não foi aleatório, que consegue refletir sobre o que foi pensado. Ou seja, existe algo mais. Existe algo mais do que o cérebro. Existe uma inteligência que gerou o pensamento, de forma provocada, quando nós o motivamos, sugerimos, quando nós visualizamos alguma coisa, quando nós presenciamos uma situação, quando nós estamos no meio de uma conversa, de um conflito, a minha cabeça vai gerando os pensamentos e eu vou observando eles acontecendo. Ou seja, eu estou observando os pensamentos. Então, existe algo além que observa. E existe algo além que projeta no cérebro aquilo que está pensando. E o cérebro manifesta aqui para nós aquilo que nós estamos pensando. Ou por meio de uma expressão facial, ou por meio de uma palavra, ou por meio de uma sensação no corpo físico. O que é o nosso objetivo hoje? Ver a visão espírita dos conflitos e das doenças e falarmos sobre algumas ferramentas de como controlar esses pensamentos, direcionando-os para aquilo que nós queremos. Sendo que o Espiritismo vai dizer o seguinte: tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo. Cada pensamento que eu tive, ele vai gerar uma consequência. Mas como que ele vai gerar essa consequência? Como que o espírito age sobre o corpo físico? Porque eles são de dimensões muito diferentes. O espírito é imaterial. Ele não tem uma forma específica, um tamanho, um peso. Mas ele age em algo material. Para tanto, ele precisa de um instrumento para poder agir neste corpo material. Esse instrumento, a doutrina espírita vai chamar de perispírito. É um corpo com uma matéria mais densa, menos densa, muito mais sutil. Como se fosse o ar, por exemplo, que eu não consigo ver, mas eu sei que ele está aí porque eu estou respirando. Se eu pressionar o êmbolo de uma agulha, né, e tampar aqui em cima, você vai ver que tem coisa aqui dentro. Eu não vejo, mas ele está ali.
Da mesma forma, esse corpo espiritual que nós chamamos, esse perispírito, ele envolve o espírito, que é esse princípio inteligente que gera a inteligência, que gera o pensamento, para que ele possa agir no corpo físico. Então, hoje nós estamos compostos dos 3 elementos, o espírito, aqui encarnados, o espírito, o corpo espiritual e o corpo físico. É assim que nós estamos neste momento. Tudo que eu penso reflete no meu corpo espiritual, reflete no meu corpo físico. No livro Ação e Reação, André Luiz estava com um grupo estudando as questões das consequências dos nossos atos no corpo físico, falando agora especificamente de doenças. E o instrutor que está com a equipe, ele projeta no campo, lá no mundo espiritual, uma imagem de um corpo com todos os órgãos. E ele aponta dentro daquela imagem aonde que um determinado pensamento gera um impacto nessa holografia, vamos dizer assim, nesse holograma do corpo físico que ele está ensinando. Sentimentos de raiva, de ódio, de vingança afetam o fígado, depressão, medo, estômago, coração, sentimentos. E ele vai apontando item por item coisas que afetam esse campo desse corpo quando o pensamento é gerado. E quando nós geramos esse pensamento, nós marcamos nesse corpo espiritual esse tipo de, vamos dizer assim, uma mancha, uma marca. E quando nós desencarnamos, o corpo físico fica, mas o corpo espiritual leva. Ou seja, os nossos pensamentos geram reflexos no nosso corpo físico e nesse corpo espiritual que segue conosco. Por isso, quando nós vamos reencarnar, muitas coisas vêm junto conosco, que são os distúrbios do meu pensamento. Ele vai dizer que nós temos, naturalmente, nesse capítulo do Ação e Reação, 3 tipos de dor. A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. A dor evolução é um sofrimento natural que nós temos no processo evolutivo. Ele dá até o exemplo de uma semente que, para ela poder despontar da terra, ela tem que arrebentar a sua casca. Então, esse arrebentar a casca para que ela possa eclodir e sair para a terra e receber a luz do sol, é um movimento dolorido para o ser. E para nós, a mesma coisa. Mas ele é um movimento de evolução. Sentimos dor para evoluir e vamos crescer. A dor expiação está ligado à observação das consequências dos atos que eu tive na minha existência. Então vamos dizer que eu tenho nessa existência um comportamento com relação a bebidas alcoólicas, exagerado. E isso tem causado danos tanto no meu corpo físico quanto no meu campo de relacionamento. Porque quando eu estou alcoolizado, eu tendo a ser mais agressivo, depressivo, culpar as pessoas dos meus problemas e tal. E tudo isso aí está sendo registrado nesse campo espiritual. Quando eu retorno para a espiritualidade, quando eu desencarno, a primeira coisa que acontece ao chegar lá é ficar evidenciado as marcas que eu deixei nesse corpo. Numa próxima encarnação, essas marcas não somem. Elas precisarão sumir por força do meu comportamento. E então, eu posso expiar numa outra encarnação uma doença no fígado, por exemplo, que foi o mais afetado naquela última, e não conseguiu constituir um fígado perfeito. Mas essa doença no fígado vai evitar com que eu abuse novamente, porque vai doer. Então ela também é um auxílio que eu tenho no meu processo evolutivo, que eu preciso deixar tanto o comportamento que a bebida me causou, quanto a doença que eu acabei causando no meu corpo físico, em virtude do uso desregrado e descuidado com relação ao meu corpo. Assim, nós podemos dizer que os pensamentos que não são observados, independente deles serem observados ou não, eles vão gerar consequência. Mas se eu não observo,
as consequências podem não ser boas. Podem trazer problemas nesse corpo físico. E toda vez que eu for reencarnar, esses problemas, essa deficiência, essa imperfeição estará lá, registrada para ser depurada. No ponto das doenças, fica bem claro o quanto hoje as doenças emocionais têm ficado em evidência. Uma ansiedade causando uma gastrite. Ela assim, mas o que eu comi que me deu gastrite? Né? Ah, você é ansiosa? É, sou ansioso. Então, gerou uma gastrite. Porque eu comecei a mandar comandos para o meu cérebro de que algo ruim pode acontecer. E o meu corpo começou a reagir a isso e afetou alguns órgãos. Ou seja, o meu pensamento atua diretamente no meu corpo físico. E os conflitos, que são causados por causa da nossa falta de atenção com as nossas relações. Nós vamos nos desenvolver nos dois aspectos, no aspecto físico e também no aspecto emocional. Essas relações que nós temos conflitos, as mais evidentes e mais problemáticas, talvez, que nós vivenciamos, são as relações familiares. Não é à toa que nós chegamos na família que nós chegamos, seja por meios diretos, seja por adoção. Nós somos atraídos para o núcleo familiar, da qual eu tenho a necessidade de ajustes no comportamento. Um comportamento desregrado leva para o seu corpo espiritual a sensação de que esse comportamento vai aumentar cada vez mais. Quanto mais orgulho, vaidade, egoísmo eu tenho, mais eu levo essa informação para o corpo espiritual, que faz com que eu acredite que esse é o comportamento certo. E aí eu desenvolvo uma crença. Não sou eu que estou sendo egoísta, é o outro que não me entende. E com isso eu também vou ter consequências, principalmente no meu campo de relacionamento dentro da família. Eu vou olhar para minhas relações familiares e eu falo, nossa, parece que eu vim de outro planeta, né? Parece que eu estou em outro lugar, porque não era para eu estar aqui nessa família, não tem nada a ver comigo. Mas tem tudo a ver com o seu comportamento. As pessoas vão começar a se tornar os nossos espelhos. Aquilo que nos afronta, aquilo que nos faz refletir sobre o que nós estamos fazendo nessa relação. Portanto, os dois campos são necessários serem observados para que eu passe por esse processo evolutivo. Não tem como eu desenvolver evolução sem vencer os obstáculos que essa evolução tem. E nós estamos no momento de aprendizado. Não estamos no momento de sabedoria. Não estamos no auge da nossa sabedoria. Estamos aprendendo. E quando estamos aprendendo, nós erramos. Aquela história de que nós somos perfeitos, não somos. Nós estamos aprendendo à medida que nós crescemos, que nós vivemos. Por isso o processo reencarnatório é a explicação de como se cria a justiça no nosso mundo. Porque todos aqueles desafetos que eu desenvolvi aqui, eles vão aparecer aqui mais para frente para que eles sejam resolvidos. Não haverá possibilidade de eu evoluir se eu não tiver resolvido todas as questões emocionais dos desafetos que eu tenho. Da mesma maneira como também não será possível evoluir, eu atingir o estado de felicidade, se eu também não tiver resolvido todas as questões de comportamento que levam a destruir o meu corpo. Visto isso, quais são as ferramentas que nós temos para podermos entender esse processo e atuar nele? Como que eu posso saber se eu estou indo por um caminho correto, por um caminho bom, ou por um caminho que vai me trazer consequências ruins mais para frente? A doutrina espírita também nos dá esses elementos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, foi uma pergunta que Kardec fez: como que eu poderia saber,
primeiro, ele vai perguntar assim, como que eu posso me desenvolver em evoluir? E aí o Espírito vai responder, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, saber das minhas imperfeições e também das minhas qualidades, nos dão uma direção, um norte a ser seguido daquilo que precisa ser transformado. Mas como que eu faço esse processo? E na questão 919, que Kardec pergunta isso ao Espírito Santo Agostinho, ele desenvolve uma metodologia, que todas as vezes em que eu for me deitar, que eu pense e reflita se eu, comigo mesmo, todas as atitudes que eu tive estão de acordo com aquilo que eu quero vivenciar. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu pensei durante o dia está de acordo com aquilo que eu quero vivenciar, com a realidade que eu quero vivenciar? Se não estiver, eu preciso pensar em corrigir. Se alguém do meu convívio tem alguma coisa para reclamar do meu comportamento no dia de hoje, será que alguém tem alguma coisa para reclamar do que eu fiz? E será que essa pessoa, por algum acaso, tem razão no que ela está falando? Porque se eu criar uma barreira entre o que eu penso sobre mim mesmo e o que o outro pensa sobre mim, eu estou gerando um muro que não vai me trazer conhecimento. Mas vamos imaginar que por alguma situação hipotética, essa pessoa tem razão. Agora uma dica, escutar as pessoas que nos amam muito é problemático, porque a pessoa nos ama tanto, ela não vê muitos defeitos em nós. Ela não vai nos dizer aquilo que nós precisaríamos ouvir ou melhorar, porque para ela nós somos perfeitos. Para ela nós não temos defeito, ou se temos, está tudo bem. Mas quando um adversário da nossa jornada chega para nós e fala, rapaz, como você é arrogante, cara. É insuportável ficar com você, você acha que você sabe tudo. Essa pessoa está me dando uma dica. Pode ser que ela não esteja certo completamente, mas alguma coisa eu acho que nós podemos tirar ali para refletir. Então é a nossa segunda dica, depois de refletir à noite, nós também escutarmos as pessoas, ouvir mais as pessoas que nos criticam, mas com vontade de entender. Mas você está dizendo exatamente qual é o comportamento que eu tenho que faz você acreditar que eu estou sendo arrogante. É uma conversa aberta, para que eu possa escutar os pontos e entender se realmente eu tenho alguma coisa a ser modificada. Se eu não fizer isso, eu vou estar ignorando a melhor parte da vida, que é uma pessoa me dizendo o que é bom eu fazer ou o que não é. Para tanto, eu preciso de um certo equilíbrio. Eu preciso de uma certa serenidade para poder ouvir com sabedoria. E quando eu escuto com sabedoria, eu realmente introjeto, reflito e transformo. E eu preciso estar equilibrado. Mas como que nós nos equilibramos diante desse mundo que nós estamos vivendo, onde nós saímos de manhã e a gente acorda às 6h55 para chegar no trabalho às 7h, com café e banho tomado? Não dá tempo. Não dá para eu de manhã fazer uma prece, mesmo que singela, elevar meu pensamento. Às vezes eu acordo mais cedo para ir para a academia, né? Mas para fazer a prece a gente não tem muito esse hábito. E a prece eleva o nosso tom vibratório para que a gente possa escolher aqueles que mais querem nos ajudar. A gente possa ouvi-los, os nossos protetores espirituais. E pedir para que eles estejam conosco durante o dia, para que eu consiga observar o meu pensamento. Lembra o exercício do boleto? Eu preciso estar atento para cada pensamento que eu estou emitindo, porque uma vez emitido, ele já gerou uma repercussão, ele já gerou uma consequência. Elevando o meu pensamento em prece, os pensamentos que vêm depois da prece, com certeza são num tom mais elevado. E se eu tiver essa consciência e levar isso para o meu dia, eu estou praticando uma grande lição
de Jesus: orai e vigiai. Jesus não condena os nossos erros, não condena a nós por termos errado, mas é claro que os nossos erros terão consequência. E é isso que ele quer nos despertar, que as consequências são geradas, começaram por um pensamento, por uma crença que foi adquirida ao longo do tempo. O que nós precisamos hoje é de uma inspiração mais profunda, que possa provocar uma mudança nesse comportamento. E assim a lógica estará cumprida. Um pensamento atuará no meu cérebro de forma produtiva, de forma elevada, proporcionará bons fluidos para o meu corpo, para o meu organismo, renovando o meu sangue, molécula a molécula, para que eu não desenvolva tantas doenças tão facilmente. E que, se elas aparecerem, elas rapidamente possam ser absorvidas e expulsas do nosso corpo. O pensamento é o grande ponto da nossa vida. Quando nós conseguirmos dominá-lo, que é a característica do espírito evoluído, que é a característica de Jesus, nós dominaremos o pensamento, e o pensamento domina, inclusive, a matéria. Um exemplo disso, Jesus fazia milagres, entre aspas, porque os milagres nada mais eram do que o conhecimento que ele tinha, a moral que ele tinha e que ele exercia, a sua moral e a sua força mental em cima de algo que é totalmente moldável, que é a matéria. Transforma, cura, modifica, atrai para o nosso campo aquilo que nós precisamos e pedimos para a nossa vida. Mas precisamos estar de acordo com isso. Que os nossos pensamentos tenham, a partir de hoje, deste conhecimento, essa tonalidade de conexão com o mundo espiritual superior, para nos acelerar nesse processo evolutivo rumo à nossa felicidade. E agora é chegado o momento do público aqui presente no salão de interagir com o palestrante, com uma pergunta ou colocação sobre o tema da palestra. Quem quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, é só levantar o braço que o nosso voluntário leva o microfone. Bom dia, excelente palestra. Eu fiquei com uma dúvida em relação a, por exemplo, a gente causa com uma atitude nossa uma marca no perispírito, que quando a gente morre, vai junto com a gente. Se durante esse período que a gente está aqui, por exemplo, fumei, bebi por 10 anos e parei, essa marca continua seguindo ou não? É entendido que teve essa mudança, teve essa evolução aqui nesse plano terrestre, e lá essa mudança vai ser aceita. Vai depender muito de como que está o seu pensamento com relação a isso. E o quanto que esse impacto desse vício causou na sua condição mental. Porque eu acho que o pior, eu vou falar do vício do tabagismo, porque eu já passei por ele, e o grande problema que eu tive quando eu me empenhei em deixar de fumar foi o aspecto psicológico. Não era a nicotina em si que meu corpo pedia, porque isso eu tive facilidade para vencer, mas eu tive dificuldade de adequar o meu comportamento, porque o cigarro, para mim, ele era mais do que uma nicotina. Ele era um momento de relaxamento. Ele era o momento que eu ia conversar com os amigos no café. Ele era o momento onde eu estava no meio do trabalho e falava assim, agora eu vou fumar um cigarro. Cabeça cheia, tá lá. Então, ele tinha um aspecto emocional mais forte do que o próprio vício. E esse aspecto emocional demorou muitos anos para ser vencido, mas eu confesso que tenho receio até hoje de deixá-lo
tomar conta novamente. Se esse comportamento já foi vencido e a consciência do malefício que tem causado para a minha evolução esse vício, ele some. Mas enquanto o meu pensamento ainda estiver vinculado, ele fica. E em algum momento ele pode aparecer depois. Vamos usar aqui uma analogia para quem... Eu acho que muita gente já ouviu falar sobre a dependência química, de drogas e álcool e tudo mais. Dentro do processo de tratamento, os próprios pacientes, eles dizem assim, olha, só por hoje. Porque eles sabem a força psicológica que esse vício tem dentro da mente de quem já foi viciado. Vai ser um orar e vigiar constante. Dia chegará em que isso estará limpo, tenho certeza. Mas o quanto rápido isso vai ser, depende do quanto eu conseguir desapegar desse vício emocional psicológico, daquele comportamento que eu tinha. E isso vale para tudo, não só para o do tabagismo, como também para a maledicência, para o egoísmo, para o orgulho, para a vaidade. Eu posso estar aqui tentando parecer muito humilde, muito bacana, mas lá dentro de mim pode ter ainda alguma coisinha lá. E aí é só acender o pavio que, pum, vem de novo aquela característica. Ou seja, ela ainda não está superada. Mas quando ela tiver... Qual é o meio da superação? Para a doutrina espírita, a superação é a nossa salvação. A nossa salvação é a felicidade. E a felicidade, o Espiritismo vai dizer o seguinte, fora da caridade não há salvação. Quanto mais comportamento caridoso eu tiver, mais rápido eu limpo todos os processos viciosos da minha vida. Então o Espiritismo vai bater nessa tecla. Fora da caridade não há salvação. Se eu ainda tenho essa dificuldade de me comprometer com alguma atividade na caridade, o meu processo evolutivo não vai avançar. Eu vou precisar disso para poder limpar todo o resto. Por meio disso eu vou compreender as consequências, eu vou compreender o amor verdadeiro desinteressado, eu vou doar de fato para alguém um amor limpo, um sentimento puro, que a caridade vai fazer desenvolver dentro de mim. Oi. Tudo bom, Edu? Tudo bem? Beleza. Edu, uma dúvida que me persegue já há algum tempo. Uma vez que a gente pratica, procura melhorar, para justamente não cair nessas tentações, nesses erros, procura se conhecer. Quanto mais nós procuramos nos conhecer, mais longe nós estamos de alguma obsessão. E o que você falou parece que corrobora com algumas questões que foram levantadas em sala de aula, né, com relação à obsessão. Porque eu bato o pé que não existe obsessão de pessoas para pessoas. Você pode ser obsediado por espíritos, porque você não está vendo, mas quando você percebe que você magoou alguém, quando você percebe quando as coisas estão ao seu redor, se você mantiver o seu padrão vibratório alto, o seu exercício da caridade, o seu exercício da boa vontade para com os outros, não tem como algum pensamento, alguma energia de pessoas te atingirem. Se não for assim, eu vou estar aceitando que um despacho numa esquina pode me fazer mal. Não faz algum sentido para você isso, de que uma vez que você conseguiu entrar num ritmo, num padrão vibratório, numa vida legal, é impossível você ser obsediado por outra pessoa. Perfeitamente, perfeitamente. Esse é o pensamento. A obsessão, ela se dá por uma questão vibratória. Por uma questão vibratória. Ele consegue me obsediar quando ele consegue entrar na faixa vibratória em que eu estou. Então, se eu estou sofrendo, né, a tentativa de um assédio por parte de uma obsessão, seja lá pelo motivo que for, já é um alerta para mim o que
despertou nele essa vontade de obsediar, né? O que teria despertado? O que ele viu que ele achou que ele tinha chance? E aí ele vai tentar. Por algum motivo ele tem. Mas ele não vai conseguir acesso se a minha faixa estiver aqui. Eu costumo dar um exemplo muito, muito prático. A pessoa está andando na rua e está buscando se libertar do vício, do alcoolismo. Aí chega um colega de bar de muitos anos e fala assim, vamos lá, só vamos tomar uma, depois você vai para casa, você vai tranquilo. Ele falou, ele deu a sugestão. Mas e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ou eu fico? Essa decisão é minha. Se eu não for, ele não vai me chamar mais. Pode tentar mais uma, 2 vezes, mas ele vai chegar uma hora que ele não chama mais. Mas se eu ceder, ele vai continuar chamando. Ou seja, criei a conexão novamente. Então é exatamente isso. Obrigada, Eduardo. Nós precisamos encerrar este nosso momento por conta de um horário que nós temos a cumprir, mas se alguém ainda ficou com alguma dúvida, quiser conversar com o Eduardo, ele ficará disponível ao término das nossas atividades, é só se aproximar aqui da mesa que ele irá atendê-los. E nós recebemos muito ao longo de toda a explanação, muitos ensinamentos, muitas reflexões. E é chegado o momento de contribuirmos, de retribuirmos, melhor dizendo, o tanto que recebemos através das vibrações. Vibrar é colocar em movimento nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias, sentimentos em favor daqueles que sabemos estar mais necessitados. Convido todos que nos acompanham a elevarmos os nossos pensamentos, a mentalizar intensamente a imagem de Jesus e levar nossas vibrações de paz, de equilíbrio, de amor a tantos companheiros em situação de vulnerabilidade, tantos que estão em situação de rua, que eles possam receber todo o amparo material, espiritual necessário, que eles possam ser fortalecidos na sua fé e na sua esperança. Vibremos. Vamos também vibrando por todos os lares. Vamos envolvendo tantas famílias em muito amor, muito equilíbrio, para que esse espaço possa proporcionar o exercício da fraternidade, do respeito, da solidariedade, do diálogo amistoso, do perdão. Vibremos muita paz, harmonia, serenidade a todas as famílias. E vamos, por fim, mentalizando mais intensamente a figura do nosso irmão maior, levando o seu olhar compassivo às regiões do leste europeu, do Oriente Médio, aos Estados Unidos, que a sua compaixão, que o seu amor, que a sua misericórdia possa abrandar os corações dos líderes de nações, da população que lá reside, tantos que vêm enfrentando situações de conflitos armados, que os dirigentes possam perceber todo o apelo do plano espiritual superior para a paz, para a tranquilidade, para o amor, para a fraternidade e respeito recíprocos. Que eles possam perceber que a paz e o amor são o verdadeiro caminho. Vibremos intensamente. Graças a Deus. Pai de amor e bondade,
Só temos a agradecer por tantas bênçãos que foram derramadas sobre cada um de nós durante toda esta atividade. Pai, ainda rogamos mais uma vez, sustenta-nos nas nossas imperfeições intelectuais e, sobretudo, nas nossas imperfeições morais. Ajuda-nos, Pai, a ter força, coragem, muita força de vontade, para buscarmos vencer as nossas más inclinações. Fortaleça o nosso bom ânimo, nossa boa vontade em aprender, em buscar o caminho do bem e da evolução nos teus ensinamentos. E vamos assim encerrando este momento da nossa atividade. Sê conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E é chegado o momento do passe coletivo. Vou passar a palavra para a nossa dirigente, Luana, que vai conduzir o passe. Bom dia a todos. Eu convido os trabalhadores que se posicionem. Chegou o momento, então, do passe coletivo. Vamos nos aquietando, serenando os nossos pensamentos, entrando em sintonia com a espiritualidade aqui presente, fechando os nossos olhos para uma melhor concentração. E assim, com um pensamento elevado em Jesus, vamos vibrar muita paz, saúde mental, espiritual e física, equilíbrio e amor. Vamos a Jesus. Graças a Deus. E agora é o momento do passe à distância. É o momento onde nós vamos pensar naquele ser querido que está no nosso coração, no nosso pensamento, e vamos emanar as energias salutares aqui até eles. E quem tem mais de um ser querido, que possa pensar neles alternadamente, ora em um, ora em outro. Então, assim, ainda calmos, serenos, com os pensamentos em Jesus e pensando nos nossos familiares, amigos, vamos vibrar muita paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Que possamos continuar esse tratamento na próxima semana. Os trabalhadores podem retornar aos seus lugares e desejo uma ótima semana a todos. Obrigada, Luana. Obrigada aos trabalhadores. E o tema da próxima palestra será Tua Medida. O tema vai ser retirado do livro Renovando Atitudes, no seu capítulo 1. O livro é de autoria espiritual de Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E antes de encerrarmos, nós temos alguns comunicados. Primeiro, sobre o encontro com a cultura espírita, que traz o importante tema da atualidade na discussão entre pais e filhos, com Jussara Dantas, em única apresentação com o tema
influencers, youtubers, converse em família sobre tudo e sobre Jesus. Vai ser no dia 28 de junho, às 17 horas, aqui na Unidade Doutrinária de Santana. Abertura do Coral Lírios a partir das 16h30. A nossa campanha de inverno voltou e estamos arrecadando moletons, calças e blusões nos tamanhos G, GG e Extra GG. A solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto de vestimenta em nossos pacientes. Nós aceitamos doações em peças que podem ser entregues em uma de nossas unidades doutrinárias, ou depósito bancário, ou Pix, doando qualquer valor que você desejar. Ajude-nos a aquecer o inverno dos nossos 530 pacientes com deficiências em atendimento na unidade de longa permanência. Mais informações nos cartazes espalhados pelo centro ou no site www.nossolar.org.br. Se você quer saber mais sobre doutrina espírita, temos vagas abertas para o curso de doutrina voltado para pessoas acima de 18 anos, e para crianças de 4 anos a adolescentes até os 18, temos vagas para evangelização infanto-juvenil e mocidade. Saiba mais e inscreva-se no nosso plantão de orientação. E o último comunicado, estamos com vagas abertas para o Programa de Apoio Fraterno ao Dependente Químico e Familiares, um grupo de apoio para superar dificuldades e fortalecer vontades. Se você conhece alguma pessoa que precise deste atendimento, nosso plantão de orientação na Unidade Doutrinária de Santana e de Vila Galvão estão aguardando para mais orientações. Para maiores informações e encaminhamento, temos grupos na Unidade de Santana às segundas-feiras e na Unidade de Vila Galvão às quintas-feiras, ambos com início a partir das 18h30. Nós agradecemos aos companheiros que nos acompanharam pelas redes sociais, que tenhamos uma semana de muita paz com Jesus em nossos corações.